a todos. Nós, imbuídos pelo amor que nós sentimos, lendo, aprendendo sobre as cartas de Cristo, a carta número 3, que hoje nos ensina mais intimamente sobre o reino de Deus. E nós começamos a palestra com ensinamentos muito importantes sobre a verdade do que Jesus dizia ao seu tempo, mas que foram sempre mal interpretadas pelos homens de sua época e de agora também. Porque nem sempre nós, ouvindo, nós aceitamos, nós assimilamos as verdades que Jesus veio nos ensinar. E naquele dia, quando ele esteve entre nós, aconteceu, porque ele estava sempre rodeado pela multidão, de várias vozes pedirem ao mestre Sananda que os ensinasse sobre o significado do reino de Deus para ele e para todos nós. Para eles e para todos nós. Então nós vamos prestar atenção, pois a explicação de Jesus é diferente dos que já disseram em outras épocas todos os mestres. Esses mestres da antiguidade só respeitavam o que eles liam nas escrituras sagradas, porém eles não tinham o conhecimento pessoal do reino de Deus. Eu vos ensino, disse Jesus, que o reino de Deus não está contido em nenhum lugar, mas em toda parte. Quando você aceita a espiritualidade, aceita que Deus vive e se move em todo o seu ser, tudo se transforma. Jesus nos ensina que o reino de Deus está acima, ao redor, ao lado de tudo que nos rodeia. Deus é a grande consciência universal. E o povo gritava com muita impaciência. Como pode ser isso? Tudo é um estado de mente e de coração, dizia Jesus. Quando você atingir esse estado, o Pai será a cabeça do seu corpo, vai dirigir sua vida e o que você fizer. Na verdade, nós sofremos aqui na Terra o vazio do eu, dos nossos desejos egoístas, das inimizades que nós fazemos. Sentimos muita raiva,
muito ciúme, desejos de vingança. Todos esses sentimentos são autodestrutivos na nossa vida e nos afastam do reino de Deus. Porém, se pudéssemos estar com o coração sem negatividades, entraremos em um novo estado de ser, de amor, de generosidade. Cuidaremos melhor dos nossos familiares, das pessoas. Daremos um salto quântico quando nós aprendemos a não julgar em nenhuma situação. Aí sim, aceitaremos que Deus, que todos estão sob os cuidados de Deus. Sentiremos felicidade sem medidas. Teremos satisfação de todas as nossas necessidades. É a reforma íntima, a revolução do ser, para o qual todos nós estamos predestinados. O povo perguntou a Jesus: por que os rabinos do templo não ensinam essas coisas? Jesus respondeu: porque só eu vi o Pai. Somente eu sei como o mundo foi feito e todas as leis da existência. Mas eu revelarei a vocês tudo o que me foi ensinado. Mas, para tanto, vocês precisam crer, compreender, colocar minhas palavras em prática. Assim, a cada dia estarão melhores das atribulações que toda a humanidade suporta. Eu digo a vocês que o sofrimento existe porque vocês ainda não entenderam o propósito do seu nascimento. Todos vocês nasceram para serem herdeiros de Deus. Mas o problema todo é que vocês tentam encontrar o prazer nas coisas terrenas e assim nunca encontrarão o reino dos céus. É preciso de sua parte arrependimento de atos, de atitudes. É preciso aprender a amar, a perdoar, para que possamos encontrar a real felicidade. Muita força interior para lutar contra os atos malignos. E dentro da revolução do ser, modificados interiormente, o Pai estará fazendo seu trabalho amoroso e compreenderemos de uma vez por todas que o Pai, que a grande consciência universal,
satisfaz todas as nossas necessidades, urgentes ou não. Enquanto Jesus falava, uma mulher na multidão reclamou que tinha fome. Jesus sentiu muita compaixão e pediu para os seus discípulos que trouxessem uma cesta com alimentos. E naquele momento, orou, uniu-se sua mente à poderosa mente de Deus, porque sabia que a natureza do Pai era ilimitada e tratava a satisfação de todas as necessidades. Quando Jesus começou a cortar os pães e começou a distribuir juntamente com os peixes, pães e peixes começaram a se multiplicar. Todos tiveram sua fome saciada. Aconteceu o milagre da multiplicação dos pães pela mudança da matéria, que estava focada na energia da mente consciente. E Jesus explicou que quando uma consciência amorosa age puramente para fazer o bem aos outros, os únicos limites do trabalho amoroso do Pai são os limites que a mente do homem coloca nesse trabalho. Explicou que a mudança da matéria ou milagre acontece quando a consciência humana estiver em perfeita harmonia e unida a Deus Pai Consciência Universal. Então, os milagres que Jesus realizava confirmavam ali ao povo e aos discípulos que ele era realmente o Filho de Deus. E como não perdia uma só oportunidade de passar seus ensinamentos adiante, Jesus aproveitou o momento para ensinar ao povo sobre o poder da fé. Nós, no decorrer de tantas encarnações, nós lemos os evangelhos, aprendemos desde sempre que quando Jesus dizia sobre a fé que transporta montanhas, lá atrás, no início, nós pensávamos que seriam as montanhas de areia e pedra. Passaram-se o tempo e depois nós pensávamos que seriam as montanhas das nossas imperfeições. Porém, hoje, na modernidade, na carta 3, Jesus revela o pouco que seus discípulos e colaboradores compreenderam de seus ensinamentos. Quando ele disse a frase, se alguém tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda,
ele nos orienta que fé é fé. A fé, ela é um poder total de convicção que toma conta da nossa mente e não pode ser submetida a um tamanho. Que explicação maravilhosa! E sobre a crença? No decorrer dos milênios, quantas crenças que hoje são consideradas limitantes. A crença nada mais é do que o fruto de ouvir dizer. Ah, eu ouvi dizer isso e aquilo. Muitas vezes explicações sem lógica, porém você crê que aquilo é verdade. E Jesus ensina sobre o poder da nossa mente, dizendo: se vocês creem que receberão, assim sendo, receberão. Tudo o que Sananda deseja é passar para nós conhecimento. Conhecer é saber alguma coisa que foi dita, que você leu. Será que você entendeu? São pedaços de conhecimento que talvez você já até tenha, que possa compreender com um sentido real de convicção. No mundo, com a graça de Deus, milhares e milhares de pessoas têm fé em Jesus Cristo. Porém, por centenas de anos, esta fé foi uma fé cega e obediente, às vezes entrelaçadas com alguma dúvida. Qualquer que fosse a nossa necessidade, nós dependíamos de Jesus para que a obra da fé se realizasse. Mas um ensinamento muito importante: tudo que recebemos diretamente de Jesus é a fé, que acabou se tornando visível na forma das coisas como nós a pedimos. Ó Deus Pai, a fé é muito importante. Nos faz avançar no caminho rumo à nossa perfeição espiritual. A fé brotada no coração é o sentimento por excelência, que nos ajuda a sairmos da miséria da nossa condição humana. E assim nós vamos subindo os degraus em união com a grande consciência universal. E já não é sem tempo. O nosso planeta, ele está gemendo em dores. Estamos passando pela transição planetária.
quase não há mais tempo de reavaliarmos nossos valores morais e espirituais. Estudar, compreender, melhorar nossa condição vibratória, estudar sobre os ensinamentos de Jesus, que continuam tão modernos como se fossem escritos na noite de ontem. Exercitar a nossa fé, nos unindo ao Criador universal. E como diz Jesus, se tudo o que pedirmos com fé, creiamos que vamos obter. Que a luz de Jesus nos ampare, que a força de Deus maior nos oriente e nos proteja. Que assim